Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Marisa e eu espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, que vocês estejam se cuidando. Logo, logo nós vamos nos encontrar na nossa sala de aula, tá bom? Enquanto isso, peguem o livro de vocês de matemática, abram na página 42. Hoje nós vamos compreender informações que estão em gráficos e ou tabelas. E nós vamos aprender a ler, a entender essas informações. Tudo bem? Então vamos lá, acesse o nosso conteúdo na nossa plataforma também, tá bom? Vamos lá então. Aqui a gente pode ver o primeiro exemplo. É uma atividade também para vocês fazerem, mas é também um exemplo. Acompanhe aqui a leitura. Renato estava brincando com um jogo de peças, com formatos geométricos. O gráfico representa a quantidade de cada tipo de peça desse jogo. Então, aqui podemos ver que o jogo tem 7 peças com formato de cilindro. Vocês lembram como é o formato do cilindro? Então, aqui, ó, já está dizendo que tem 7 peças com formato de cilindro. Como é que foi organizado essa quantidade da peça desse cilindro? Podemos ver aqui no gráfico a partir dos quadradinhos que estão pintados de verde. Então, vamos lá contar quantos quadradinhos aqui no cilindro podemos ver que estão pintados de verde. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos ver que aqui, ó, parou na escala de número 7, que é a quantidade, né, de número 7. Na escala de 0 a 8, o último quadradinho parou aqui no número 7. Então, aqui está organizado as informações das quantidades de cada peça, tá bom? Podemos ver que o cilindro tem 7, já está dizendo que tem 7 peças. Então, as próximas peças, quem vai contar são vocês, tá? Podemos ver que aqui é o gráfico de colunas, tá? Isso aqui, ó, são as colunas. Tudo bem? Esse gráfico, ele é constituído de um conjunto de colunas verticais, tá? Organizadas em categorias. Esse é um gráfico de colunas constituído de um conjunto de colunas organizados em categorias, tá? Então, aqui vocês vão contar quantos quadradinhos tem aqui no cone, no cubo e na esfera. Vocês vão contar quantos quadradinhos tem e vocês vão descobrir quantas peças tem cada um. Mas aqui embaixo a gente pode ver a tabela, tá? Na tabela abaixo já está representada a quantidade de peças cilíndricas. Termine de preencher a tabela e responda as questões. A tabela, aqui nessa tabela, ela é um gráfico de barras, tá? E esse gráfico de barras, ele também apresenta categorias, mas com barras horizontais, tá bom? Esses dois tipos de gráficos, eles dependem
de outros conceitos. Esses dois tipos de gráficos, eles dependem de outros conceitos matemáticos para a sua elaboração e a sua interpretação, tá? Eles precisam ter ordem, escala, medição e entre outros. Por hora, nós vamos ver somente a medição, a escala, a ordem, tá bom? Então, aqui nessa tabela, vocês vão responder as seguintes questões. Qual é o formato da peça que tem maior quantidade? Então, vocês vão precisar ler o gráfico acima, contar aqui os quadradinhos, e vocês vão descobrir qual é o formato da peça que tem a maior quantidade. Vocês vão colocar aqui o nome dessa peça, tá? O nome do formato. E aqui na letra B, quantas peças com formato de cubo tem a mais que peças com formato de esfera? Quantas peças com formato de cubo tem a mais que peças com formato de esfera? Então, vocês vão contar a esfera, a quantidade de esfera e de cubo, e vocês vão descobrir qual é o formato que tem a mais, que tem peças a mais. E vocês vão colocar aqui. Vocês vão colocar quantas peças tem a mais, tá? A questão C é o seguinte: para responder ao item A, você observou o gráfico, a tabela ou a ilustração? Então, você vai responder. Para responder ao item B, converse com os colegas e o professor sobre isso. Bom, o item B é como eu já disse, né? Você precisa contar as quantidades a mais. E você vai colocar aqui a quantidade, o número de quantidade a mais. E o item A, você vai responder se você observou. Para responder o item A, você observou o gráfico, a tabela ou a ilustração. Então, você vai colocar a sua resposta aqui, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Nós podemos ver um gráfico aqui um pouco diferente daquele lá de cima, né? Vamos ler. Clara também tem um jogo de peças com formatos geométricos. Observe no gráfico a quantidade de cada peça. Vamos observar aqui a quantidade, olha aqui a quantidade, que são representadas por esses quadradinhos laranjas. E aí nós podemos ver também nós podemos ver a quantidade através dessa escala de 0 a 8, tá? E aí a gente vai descobrir quantas quantidades tem de cada peça, tá bom? Vocês vão contando os quadradinhos com a cor laranja. E aí depois vocês vão completar a tabela com as informações que faltam. Aqui nós já sabemos que tem 3 peças com formato de esfera e tem 8 peças com formato de cubo. Vocês vão contar as outras peças para colocar a sua quantidade aqui nos quadradinhos que estão em brancos e precisam ainda serem preenchidos, tá bom? Para isso vocês precisam ler o gráfico para saber. E mais aqui embaixo, qual dos jogos abaixo é o jogo de Clara? Para a gente saber, a gente precisa ver aqui no gráfico e na tabela, né? E para descobrir qual é o jogo de Clara, nós podemos observar aqui, ó, na quantidade de
cubo e na quantidade de esfera. E vocês vão observar aqui nessas duas mesas, qual é a mesa que tem a quantidade de esfera representada pelo número 3. Qual é a mesa que tem 8 cubos. E aí, quando vocês poderem observar, vocês vão descobrir qual é o jogo da Clara e posteriormente vocês vão contar as outras peças e preencher aqui na tabela, tá bom? E quando você descobrir qual é o jogo certo que a questão está pedindo, você vai marcar com um X aqui do lado, tá? Então, fica aí a nossa atividade de matemática aí no livro de vocês. Aí a nossa aula termina por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês façam a atividade da melhor forma possível. E em breve nós estaremos juntos na nossa sala de aula, se Deus quiser, tá? Beijo!